aí, arquiteto, Vini na área, e no vídeo de hoje a gente vai explorar a diferença entre parede composta e parede cebola, como a gente tem que construir esses materiais dentro do Revit, como são a utilização deles e quais são os benefícios e os malefícios da utilização de cada um. Então, vamos direto ao ponto. Aqui eu já estou com o meu Revit aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar as nossas paredes, tanto a parede composta quanto a parede cebola. Então vou vir aqui na minha ferramenta parede. Vou pegar um tipo de parede básica aqui, genérica, e vou editar o tipo dela. Então eu venho aqui duplicar, vou colocar o nome parede composta e editar a estrutura dela. Aqui a gente tem esse campo estrutura, essa linha estrutura entre limite do núcleo, tanto externo quanto interno, seria a nossa alvenaria. Então eu vou deixar o material por categoria mesmo, só vou reduzir a espessura. Vou colocar 0,15. Então a gente tem uma camada da parede sendo a minha alvenaria. Eu vou inserir mais uma linha, que seria mais um tipo de material. E vou colocar ela abaixo, que é aqui, ó, lado interno da minha parede. Vocês viram o lado interno do meu ambiente. E aqui eu vou trocar o material. Eu já criei um material chamado SP Beam, se eu não me engano, cerâmica, acabamento cerâmico. Vou esperar carregar a lista de materiais, que demora um pouquinho. Prontinho. E aqui eu vou ter SP Beam acabamento cerâmico. Então eu fiz com as propriedades que eu achei melhor, colocando um azulzinho no fundo e fazendo a divisão do quadriculado da cerâmica. Vou dar um OK e aplicar esse material. E vou dar uma espessura de 2 centímetros. E aqui a gente pode visualizar a nossa parede. Então tem a camada de 15 centímetros da alvenaria, mais 2 centímetros do acabamento. E vou dar um OK. E mais um OK. Então aqui eu já consigo modelar minha parede composta. Uma aproximação. Vou fazer uma parede pequena aqui de 3 metros. Ó, o acabamento está para a esquerda, vou dar um espaço para ele para a direita. Então, fiz uma parede aqui de 3 metros. Vou só fechar esse ambiente para cá. Mais 3 metros. Perfeito. E já faz o arremate do acabamento. Então aqui a gente tem nosso acabamento cerâmico para a parte interna do meu ambiente e a alvenaria. Agora eu vou criar a parede cebola, que é um pouquinho diferente. Vou pegar de novo outra parede genérica, editar o tipo, duplicar, vou colocar parede cebola, alvenaria, porque aqui é um pouquinho diferente. Em vez de eu colocar tanto a alvenaria quanto o acabamento dentro de um único elemento parede, eu vou fazer duas paredes, uma representando a alvenaria e uma representando um acabamento. Por isso que chama parede cebola, porque eu divido em duas camadas, ou mais, dependendo de quanto acabamento você tiver. Então aqui, vou deixar a minha alvenaria com 15 centímetros, igualmente a outra. Então criei essa tipologia de parede. Vou fazer aqui do lado. 3 metros para cá, 3 metros para cá. Deixar assim, depois eu posso alinhar. E agora, vou entrar na ferramenta parede de novo e fazer a minha tipologia de acabamento. Então eu venho aqui, duplico, parede cebola, agora eu vou fazer o acabamento. Então eu edito a estrutura, mudo a espessura para a espessura do acabamento, que é 2 centímetros, e mudo o material para aquele nosso material cerâmico. E dou um OK. E mais um OK. Agora eu posso modelar ela. Porém, quando a gente for modelar o acabamento, a gente tem que tomar um cuidado. Quando eu dou um clique para começar o meu modelo, ele aparece essas linhas pontilhadas na face da minha parede que eu estou modelando. Isso representa a lateral que vai ser fixa. Ela não vai se alterar. Por que isso é importante? Porque se caso um dia eu altere a espessura desse meu acabamento, ele vai crescer contrário a essa face. Então vai crescer para dentro do meu ambiente, que é o correto. Ele não vai se prender, não vai perfurar a minha alvenaria. Então essa é a forma correta de modelar. Então vou deixar a linha pontilhada virada para a face da minha alvenaria
Se caso eu venho aqui, ó, editar tipo, editar, vou trocar a espessura, ó, de 2 para 10, para a gente ver a diferença discrepante. Cresceu pro interior. Então a gente tem que tomar só esse cuidado de manter, indo e voltando, aquela linha fixa voltada para a alvenaria. Agora eu vou alinhar a alvenaria no meu acabamento e vou trancar, para se caso um dia a minha alvenaria andar, o meu acabamento também anda. Aqui, vou criar um similar e fazer a mesma coisa aqui, ó, tomando cuidado de, ó, a minha linha pontilhada representando a parte fixa do meu acabamento está para cima. Eu dou um espaço e ela fica na face da minha alvenaria. Faço o mesmo processo. Alinho a minha alvenaria e tranco. E agora dou um trim entre os dois acabamentos para eles se encontrarem. Perfeito. A gente pode olhar no 3D agora e ver a semelhança dos dois. Aparentemente são muito iguais. A única diferença que a gente já pode ver aqui no 3D é que na parede composta eu não vejo diferenciação de espessura do meu acabamento e na parede cebola eu consigo ver. Porém, na planta elas são bem semelhantes. Perfeito. Então vou voltar aqui para o meu 3D. Melhor, vou voltar aqui para a minha planta e vou fazer um forro aqui no meu ambiente. Venho na ferramenta forro, fazer um forro qualquer, efetuar croquis, fazer a 2,60 do pé direito de 2,60. Vou fazer aqui bem solto mesmo, só para representar essas áreas. Vou fazer nas duas áreas já ao mesmo tempo, que é só para exemplo para vocês. Volto aqui no 3D, meus forros já estão feitos. Agora a gente consegue ver a diferença entre as duas, mais claras. Por quê? Na parede composta, a gente pode ver que o meu acabamento está acompanhando a minha alvenaria, da base até o topo. E na minha parede cebola também. Porém, essa altura é controlável na parede cebola, e na parede composta não. Então eu não consigo controlar até onde o meu acabamento sobe, na composta. Porém, na cebola eu consigo. E geralmente, o acabamento ele passa somente 10 centímetros do forro. Como o meu forro está a 2,60, eu posso pegar o meu acabamento e colocar a altura dele de 2,70, passando 10 centímetros do meu forro. E fazer isso aqui desse outro lado também. Então aqui meu projeto estaria mais correto, seguindo, por exemplo, algumas determinações do executivo. E na minha parede composta eu não consigo fazer essa diferenciação. Então, meu quantitativo estaria errado, consequentemente meu custo estaria errado. Então isso pode ser um problema se você for utilizar o seu modelo para o fundamento BIM, que é quantitativo e orçamentação. Agora, a gente viu um pró da parede cebola e um ônus da parede composta. Agora eu vou fazer o contrário, mostrar algo para vocês que a parede composta tem um benefício. Por exemplo, a inserção de portas. Vou inserir aqui uma porta na minha parede composta. Perfeito. Cortou meu acabamento em minha alvenaria. Eu inseri uma porta na minha parede cebola, ele cortou a alvenaria, perfeito. Mas ela não corta o meu acabamento. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso que é muito bom a gente também modelar pelo 3D, que você consegue ver isso mais facilmente. Então aqui, para a gente passar por esse problema, a gente vai usar a ferramenta Unir. Então lá na guia Modificar, eu venho em Unir e uno a alvenaria ao acabamento. Então o furo que a porta abre na alvenaria também vai ser aberto no acabamento. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Na utilização da parede composta, isso é um problema que não vai ocorrer. Ele já corta os dois juntos. Porém, na minha parede cebola, você tem que tomar esse cuidado de sempre estar unindo a alvenaria ao acabamento. Porque quando você for fazer uma abertura, tanto porta quanto janela, ele não vai cortar os dois. Então é perigoso você esquecer disso. E aqui a gente podia ler um benefício da parede cebola e um benefício da parede composta. Você, como modelador, projetista, você tem que saber o que melhor te atende. Coisas relevantes a ser ditas. Você utilizando a parede cebola,
vai deixar o seu modelo, o seu projeto um pouco mais pesado, porque é mais detalhado. Então você vai ter mais elementos modelados. Isso começa a pesar um pouco no seu modelo, mas é um ônus que, pelo menos nós da SPBIM, consideramos algo proveitoso, porque o seu modelo vai estar mais correto, como eu falei, o quantitativo vai estar mais correto. Não é uma coisa do outro mundo, seu projeto não vai ficar super pesado, mas vai ficar um pouco mais pesado. A gente recomenda você utilizar a parede cebola, porém em etapas do projeto mais avançadas. Então, quando você estiver no projeto básico, no projeto executivo, você começa a modelar os acabamentos, porque são etapas que não vão sofrer tantas alterações, porque você precisa ficar alterando os acabamentos do projeto inteiro, você acaba perdendo muito tempo de modelagem. Então é sempre bom você modelar em etapas avançadas do projeto. Esse é o nosso vídeo de hoje. Agradeço muito você ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma curtida e olhar nossas outras redes sociais. A gente está sempre postando coisa no Instagram, deixando vocês por dentro de tudo que acontece no mundo BIM e na arquitetura. Então é esse o vídeo de hoje. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.